Poderia existir uma ciência perdida que nos possibilitasse sobreviver às profecias de guerra, destruição e grandes tragédias há muito previstas para a humanidade? Seria possível que em algum lugar perdido, nas brumas de nossas lembranças mais remotas, tivesse acontecido algo que criasse uma lacuna no entendimento de como nos relacionamos com este mundo e talvez com o próximo mundo? E sendo assim, esse conhecimento que nos falta poderia impedir as maiores tragédias que a humanidade um dia enfrentou? Textos escritos há 2500 anos, bem como a ciência moderna, indicam que a resposta a essas perguntas e a questões semelhantes é um retumbante sim. Além do mais, aqueles que nos precedem nos lembram, em uma linguagem de sua época, que nos legaram duas tecnologias de extrema relevância para determinar a saúde do corpo e o futuro desse mundo. A primeira é a ciência da profecia, que nos possibilita vislumbrar as consciências futuras das escolhas que fazemos hoje. A segunda é a tecnologia de um tipo esquecido de oração, que nos dá a chance de escolher a profecia que queremos ver realizada. Cada vez que fazemos isso, vamos constatar em nossa vida o efeito Isaías. Orelhas, pergaminhos, papiros de 1700 anos atrás, elementos de uma importância para a nossa antiga herança cultural, se perderam, relegados a tradições esotéricas de escolas ocultistas ou talvez a ordens sagradas. Entre os mais importantes desses elementos esquecidos estão referenciados a uma ciência que proporcionaria uma cura duradoura para o nosso corpo e daria início a uma era completa de paz e cooperação sem precedentes entre governos e nações. Em O Efeito Isaías, Greg Braden trata desses manuscritos de Isaías, provavelmente os mais importantes manuscritos encontrados no Mar Morto, descobertos em 1946. Eles nos proporcionam o conhecimento de uma forma antiga e eficaz de oração. Em O Efeito Isaías, ele combina pesquisas no campo da física quântica com as palavras do profeta Isaías e também dos antigos essênios. Ele demonstra também que as profecias que se referem a uma catástrofe global e a sofrimentos podem representar apenas possibilidades futuras e não previsões de um fim iminente, e afirma que temos o poder de alterar essas possibilidades, além de descrever múltiplos futuros. O profeta Isaías nos leva a um passo além, detalhando de uma forma clara a ciência que revela como escolher o nosso futuro. Se remontarmos às palavras-chave dos textos de Isaías em sua língua original, descobrimos que ele ensinava um modo de oração que se perdeu. E esse modo se perdeu no Ocidente durante a edição da Bíblia do século IV. Os elementos contidos nesse modo de orar têm sido aplicados em uma variedade de circunstâncias, que vão desde a recuperação de situações difíceis da nossa vida até a realização de preces coletivas, como por exemplo a que foi praticada por aldeias inteiras para controlar incêndios em 1998 no Peru. Em todos os exemplos, a relação entre a oração e uma reviravolta dos acontecimentos em questão estão além da possibilidade de ser uma simples consciência. As orações produzem efeitos que podem ser mensurados. Como a ciência moderna ainda não pode descartar a relação entre o mundo interior e o exterior, passa a ser muito mais fácil acreditar que uma ponte esquecida liga o universo de nossas preces com as nossas próprias experiências. Cada vez que os nossos entes queridos e a nossa comunidade nos envolvem com uma mensagem de esperança que o próprio Isaías nos deixou, asseguramos nada mais nada menos que o nosso próprio futuro é o futuro do único lar que conhecemos. A ciência quântica supõe a existência de muitos futuros possíveis para cada momento da sua vida. Cada um desses futuros encontra-se em um estado de repouso até que seja desencadeado pelas decisões tomadas aqui no presente. Esse manuscrito de 2000 anos, que dá a autoria do profeta Isaías, descreve de uma forma precisa essas possibilidades, numa linguagem que apenas agora parte da humanidade ou talvez nós começamos a entender, além de nos revelar as visões que o próprio profeta teve nessa época.
O próprio Isaías descreve a ciência que nos ensina como escolher o nosso futuro. Cada vez que lançamos mão dessa ciência, constatamos na nossa vida o efeito Isaías refletido em tudo que fazemos. Antigas tradições fazem nos lembrar que viemos a esse mundo por uma razão especial. Estamos aqui para amar e encontrar um amor até maior que os anjos do céu. E o efeito Isaías é dedicado à busca desse amor e à lembrança do poder que temos de trazer o paraíso para a nossa terra. A cura dos corações, a cura das nações, como reescrever o nosso futuro numa época profetizada por essas palavras. As últimas descobertas da física quântica apoiam precisamente esses princípios, desenvolvendo credibilidade ao papel das preces em massa e às antigas profecias. E as primeiras alusões a essa sabedoria nas traduções de textos aramaicos escritos 500 anos antes da época de Cristo, esses mesmos textos revelam que registros de algumas tradições secretas foram levadas da terra natal de seus autores no Oriente Médio para as montanhas da Ásia durante o primeiro século da nossa era, para que se mantivessem a salvo. Na visão da ciência moderna, as traduções recentes de tais textos, como a dos manuscritos do Mar Morto, entre eles encontra o Evangelho de São Tomé, que foi descoberto em 1945, e eles projetam uma nova luz e abrem portas para novas possibilidades insinuadas no folclore antigo e nos nossos contos de fadas. Apenas hoje, quase 2000 anos depois da criação desses textos, estamos aptos para autenticar a magnitude de um poder que vive dentro de nós. As visões do profeta Isaías, por exemplo, foram registradas mais de 500 anos antes do advento de Cristo, e foi o único manuscrito descoberto intacto entre os manuscritos do Mar Morto. O manuscrito completo do livro de Isaías foi desenrolado e montado sobre um cilindro vertical que se encontra no santuário do Museu do Livro em Jerusalém, por se considerar os manuscritos insubstituíveis. Devido à época em que foram escritos, a integridade do texto e a natureza do seu conteúdo, podemos considerar os manuscritos de Isaías um verdadeiro representante de muitas das profecias relativas ao nosso período histórico, o que é uma oportunidade muito rara. Além de ser bem específico, com eventos precisos, uma visão genérica de antigas previsões revela tramas de um tema comum. Em cada vislumbre do nosso futuro, as profecias seguem um padrão claro. Descrições de catástrofes imediatamente seguidas de uma visão de vida, alegria e oportunidade. No mais antigo manuscrito conhecido dessa natureza, Isaías começa descrevendo uma visão que teve dos possíveis futuros, antecipando uma época de destruição global numa escala sem paralelos. Obrigado por assistir esse vídeo, sejam todos bem-vindos ao canal Simples e Direto. Não esqueça de deixar um like e se inscrever no canal. E também não se esqueça de compartilhar esse conteúdo com seus amigos. Um abraço e até a próxima.